esplendor da fé. Esplendor da fé. Deus chegando aos nossos corações com expectativas além da nossa imaginação, nos encorajando a ser tudo que Ele sonhou. Sim, Ele vê no Senhor um herói. Ele vê na Senhora um herói. E heróis não reconhecemos até às vezes depois. Na hora, nada parece algo que vai impressionar os dias, meses e anos que vêm. Lembremos-nos de João Batista. Imagina ele lá, naquele calabouço, meio pálido, complexo. Ele sabia o que era ter autoridade, de ter comando. Mas lá na cadeia, ele tem uma dúvida. Será que o Cristo é o Messias? Ele sabia o que era passar fome, sabia que ser negligenciado, sabia o que estar solidão no meio do deserto, mas era alguém firme nas coisas, as determinações que Deus tinha lhe dado. Mas lá dentro de uma cadeia surge uma pergunta. E surge pergunta sim. Quando vai vir momentos difíceis em nossa vida. Então ele manda um recado. Alguns discípulos de João chegaram a Cristo e perguntaram: João Batista quer saber se o Senhor é o Messias. E Jesus lhes manda um recado. Diga para ele que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando, para que ele, um dos maiores heróis da Bíblia toda, possa descansar em paz, chegando no final da sua vida. Ele que foi um revolucionário, ele abriu os caminhos para o Messias, para o Cristo. Hoje vemos ele como um herói. Outro herói, até dentro da cadeia, era o Paulo. Encarcelado, amarrado com algemas, alguns soldados tinham que estar trocando, tinha um rodízio de soldados lá. E ele firme numa convicção, porque ele era um revolucionário. Ele estava aí escrevendo. Hoje nós entendemos que ele tem escrito mais da metade do Novo Testamento. Hoje ele é um herói, mas naquele dia, aquelas horas, nunca passou pela cabeça dele, porque ele não estava nos manchetes. Ninguém estava elogiando ele, ninguém estava pensando que ele era o cara. Mas ele foi que estava explicando o caminho, a verdade e a vida, explicando o propósito que Deus tem na tua vida e na minha. Quando chegamos a um momento difícil, precisamos lembrar o que Zacarias falou. Em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, essas palavras do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, meus amados, é muito mais fácil, a gente pensa na hora para resolver na nossa força. Eu lembro quando eu era garoto, nas escolas, eu resolvi muito no papo. Eu chegava lá numa situação, querendo resolver na força e na violência, e falei: o que você quer, 10 dias no hospital ou morte instantânea? E o pessoal saía correndo, caía, mãe, correndo lá para suas mães. Mas hoje entendo que a coisa mais poderosa é o amor de Deus. Hoje a coisa mais poderosa é a palavra de Deus e nós precisamos nos focalizar nele através da oração. Mas tem alguns empecilhos de oração. Primeiro, precisamos saber orar na vontade de Deus. Orar à vontade de Deus. Por isso que é tão importante ler a palavra, para que, como José 1:8 está escrito: não se aparte de tua boca o livro desta lei. Antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrita. Então farás prosperar teu caminho. Então prudentemente te conduzirá. Precisamos saber a vontade de Deus e entender que Deus é onisciente.
Você simplesmente, como vou pagar essa conta? Ou eu preciso casar? Ou eu preciso de ajuda nessa dificuldade? Eu preciso mudar de profissão? Nós pensamos em uma ou duas coisas. Deus é onisciente, Ele tem uma harmonia em todas aquelas coisas. E às vezes quando nós estamos esperando Ele responder, pensando que está demorando, e Deus está esperando, estou esperando você formar caráter. Porque a segunda coisa que impede, depois de saber a vontade de Deus, é saber o horário de Deus, o tempo de Deus. O tempo de Deus. Deus tinha prometido para Abraão, um grande homem do Antigo Testamento, um filho. Agora ele se precipitou e com o conselho da Sara precisaram usar o filho Agar, a serva dela, para adiantar o programa de Deus. E nasceu Ismael. E naquele tempo o jovem se considerava um homem aos 12 anos de idade. Então, para aquela precipitação deles, Deus precisou esperar 13 anos, até ele se virar homem para nascer Isaac, que era o filho da promessa. E eles precipitaram. E temos problemas até hoje, os dois irmãos brigando no Oriente Médio. Precipitação é uma coisa que é até comum. Mas, porém, precisamos ter a sensibilidade de Deus. O Senhor precisa saber a vontade de Deus, a senhora precisa saber o tempo de Deus. Até eu vi alguns comentando, acharam, até o próprio Cristo antecipou, precipitou aqui, no plano de Deus. Ele, lembra quando ele teve 12 anos de idade, ele ficou no templo por alguns dias, e a mãe olhou e o pai sentiram falta dele, José e Maria, e voltaram no templo. Então Jesus respondeu, não sabia que ia estar na casa de meu pai? O próprio Cristo, no seu humanidade, queria antecipar o plano de Deus, 17 anos ali. Porque ele depois esperou até os 30 anos de idade para poder entrar. No que você está precipitando as coisas de Deus? O Cristo não teria feito o que ele fez aos 30 anos de idade, quando eu tinha 12. Sim, deixava todo mundo admirado. Mas Lucas 2, parece que 50, no final do último versículo, capítulo 51, 52, está dizendo, e crescia em bem-estar com homens e com Deus. Oh, meus amados, podemos precipitar. O próprio José, lá no Egito, ele, antes de ir no Egito, aliás, ele teve um sonho aos 17 anos, mas só depois com os 30, que ele foi ser o executivo da maior potência daquela época, o Egito, e a força de Faraó. Olha, ele queria antecipar as coisas. E quantas vezes eu, quando era mais novo, não tão pequenininho, querendo resolver tudo no muque. Mas Senhor, tantas pessoas eu preciso ouvir de Ti, querendo divulgar as coisas, querendo fazer mais do que estava ao alcance. E agora, quase chegando aos 60, estou começando a entender que Deus precisava era trabalhar no meu caráter. Eu lembro quando tinha 23 ou 24 anos por ali, teve um rapaz, até a gente às vezes ganhava numa luta livre ali, agora ele cuida de um lar de crianças, lá em Curitiba. Casou com a Cirlei, o nome dele é Aparecido. Ele estava em cima da picape e eu pensava que eu era responsável para o projeto, mas eu mandei ele fazer algo e ele certamente bruto. 30 anos atrás, com 20 anos você tem um pouco de sabedoria, com 30 um pouquinho mais, com 40 um pouquinho mais, 50 um pouquinho mais, e quando entrar bem nos 60, eu pretendo ter um pouco mais, mas eu xinguei ele tudo quanto palavrão que eu sabia, querendo que ele descesse lá da picape e íamos resolver, a ver quem que era o homem. E ele foi mais esperto do que eu, mesmo fazendo mais novo, nos nossos 20 anos e pouco. Pulou e entrou no mato, saiu numa cidade perto de Piabiru e voltou no dia seguinte. Oh, meus amados, temos a vontade de Deus, sim, para ser os heróis de Deus. Precisamos ter o tempo de Deus para que as coisas deem certo. Porque Deus tem a hora certa. E quando você está esperando em Deus, ouça bem, e Ele vai estar dizendo, mas eu estou esperando em você.
Está te faltando caráter, está te faltando lealdade, está te faltando sinceridade, está te faltando determinação. Essas coisas não caem do céu, vêm através da gente superar dificuldades e coisas que a gente não entende, porque Deus trabalha em cima de uma harmonia. Ele está respondendo a tua oração e a minha e de muitos outros, tudo no mesmo evento, querendo transformar a nossa cidade naquilo que Ele quer, nosso estado naquilo que Ele quer. Mas quando nós, com ganância, com orgulho, com vaidade, com falta de capacidade de perdoar, ficamos atropelando as coisas e não conseguimos atingir aquilo que Ele quer. Cada vez que parece que Deus fala sobre a oração, está falando sobre perdão, perdoando uns aos outros. O terceiro empecilho é pecados escondidos. Coisas que nós achamos que não são importantes, mas para Deus são. Quando tem algo que precisa ser restaurado em nossos corações, Deus está esperando a gente entregar para Ele. Entregar para Ele, para que Ele possa resolvê-lo. Oh, meus amados, temos que entrar numa comunhão com Deus e aí aprendendo a correr para Ele. Uns domingos atrás estava almoçando com as irmãs lá do Lar Dom Bosco e conversando com umas 12 mulheres lá que estão passando um treinamento, alguns de 3 dias, estão lá outros 7 dias, o programa parece que é 9. Tirei foto de todas elas e voltei um dia depois dando as fotos como presente, uma de todo o grupo e algumas individuais, mas encorajando elas a ser tudo que Deus sonhou. Mas vem problemas, vem dificuldades que nós precisamos resolver. E a última e a quarta coisa que impede, às vezes, nós sermos aqui, Deus sonhou, e sermos heróis, é o fato de que nós não estamos tratando bem uns outros. Nunca vamos progredir mais com Deus do que progredimos com os outros. Se a gente não estamos atrapalhados nossos relacionamentos um com o outro, isso impede nós chegar para Deus. Deus disse que temos problema com nosso esposo, nossa esposa, para deixar nosso sacrifício no altar e resolvê-lo e voltar outra vez. Oh, meus amados, quando a palavra de Deus diz para amar a Deus de todo o coração, que é o primeiro mandamento, logo em seguida segue o segundo, amar o próximo como a si mesmo, perdoando o próximo como a si mesmo. Mas nós precisamos entrar em uma compreensão que nunca vamos chegar mais longe do que estamos no nosso relacionamento. Por isso que é tão importante nós entendermos o plano de Deus para nossas vidas. Para nós, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Só o Espírito de Deus que nos dá capacidade de pedir a alguém perdão, quando nós entendemos que é eles que precisam pedir perdão para nós. Mas Deus sabe que aquela falta de perdão é que vai corroer nosso coração, vai corroer nossa alma, vai impedir, vai infeccionar tudo que nós estamos querendo fazer. Mas se nós perdoamos, independente do que o outro diz, independente do que o outro fala, nós vamos estar livres, livres para ser um herói. Quem sabe nós podemos até morrer antes de ver as grandes conquistas. José viu, ele está mandando no Egito todo. Mas outro grande herói, João Batista, ele faleceu lá na cadeia por uma mulher ciumenta que estava em pecado, mandou buscar, a pedir a Herodes a cabeça dela. Oh, meus amados, tem gente que pode atrapalhar nosso dia a dia, mas nosso destino eterno não. E o cumprimento daquilo que Deus terminou para a nossa vida, não. Cristo, como eu estava falando no começo, estava animado, queria aos 12 anos resolver as coisas. Mas Deus falou para ele esperar um pouco. Deus está, às vezes, deixando você penar um pouquinho aqui e ali para produzir caráter em você, para produzir compaixão em você, para produzir em você capacidade de ser aquilo que Ele sonhou. Oh, meus amados, hoje, nessa manhã, eu fico rodando algumas horas das manhãs, orando pela cidade, orando em frente da delegacia, estando ali, até desci do meu carro e entrar e conversar com ele para ele não pensar que é um pouco suspeito ali na frente, né? Havia luz acesa, né? Mas dizendo, Deus tem um plano para nós, tem um plano para nós como cidade, mas precisamos ser sensíveis àquilo que Deus quer. Porque Deus tem um sonho. E às vezes Ele nos pede fazer algo que nunca conseguimos fazer antes. Teve o tal de John Blyden, parece, que tiveram uma reunião, uma célula numa casa de uns amigos e o ministro não chegou.
E ele, como presbítero, então, falaram, então você faz algo. Então ele começou a falar, Deus tem um plano para a tua vida. Precisa ficar com os olhos fixos em Cristo. Fixo em Cristo. Ele nunca tinha falado da Bíblia antes. E tinha lá 4 ou 5 pessoas e tinha um jovem visitante de 13 anos. A história não revela que aquele moço, o nome dele era Charles H. Spurgeon, hoje considerado o príncipe dos palestrantes, os príncipes dos pregadores. Ele, quem sabe, nunca pregou outra mensagem depois disso, mas ele é um herói porque introduziu ao mundo a um homem que hoje tem milhares de mensagens que estão abençoando pessoas através do mundo todo e traduzindo em muitas línguas. Oh, meus amados, Deus vê você como um herói. Deus vê você como um herói. Deus vê você como um hero. Por quê? Porque Ele sabe que dentro de você está a capacidade de ser tudo o que Ele sonhou e fazer da sua família tudo o que Ele sonha, fazer de nossa cidade e nossa região tudo o que Ele sonha. Mas quando nós levantamos e olhamos naquele espelho na manhã, precisamos ver o que Deus vê. Não aquela cabeça toda despenteada, né? Às vezes um bafo antes de escovar os dentes. Oh, Deus vibra quando olha nos teus olhos e quando você levantar da manhã cedo ou ao dormir à tarde e fixa os olhos do Espírito em Deus. Veja Deus vibrando, porque Ele morreu na cruz do Calvário para te dar a salvação. E nós pensamos que todos os milagres que o Cristo fez, curando os doentes, curando os leprosos, curando os cegos, era um grande trabalho. Sim, mas hoje Ele está intercedendo há mais de 2000 anos lá no céu, pedindo aos anjos estar atentos ao teu clamor, às tuas necessidades e principalmente a formação de caráter dentro da tua vida e da minha vida. Não fiquemos intolerantes com Deus, dizendo, resolva logo a minha situação. Porque se ouvirmos bem, Ele está dizendo, estou esperando em você, meu filho, esperando em você, meu filho.